Olá a todos, estou aqui hoje para gravar um vídeo diferente. Muitas pessoas têm perguntado qual é a função de um hipnoterapeuta na vida das pessoas. E hoje eu resolvi gravar um vídeo com uma mensagem para vocês, que eu acho que nessa mensagem ele passa o que é a função de um hipnoterapeuta. Que eu costumo dizer que o hipnoterapeuta ele é como se fosse um fósforo, um pequeno fósforo que vai acender a chama de alguém. Mas logo após a vinheta você vai ver essa mensagem e você vai entender do que eu estou falando. Hoje vou te acender, disse o palito de fósforo. Sua voz suave, rompendo o silêncio suave da velha sala de Dona Eulália, onde se guardavam histórias e pequenos milagres. A vela, chamada Aurora, tremia no seu suporte velho, sentindo as sombras se alargarem ao seu redor. O medo lhe apertava o coração de cera. Não, por favor. Se você me acender, vou me gastar, vou desaparecer pouco a pouco. Meus dias estarão contados, minha existência vai se desfazer. O fósforo, chamado Zafir, ficou em silêncio por um instante, olhando para a Aurora com uma mistura de compreensão e firmeza. E finalmente ele respondeu: "E o que prefere, Aurora? Viver assim para sempre? Fria, rígida, sem nunca ter brilhado, sem jamais sentir o calor, sem nunca fazer diferença nesse mundinho escuro?" A vela ponderou, deixando as lágrimas silenciosas escorrerem por dentro, onde ninguém via. "Mas acender dói. Me desgasta", murmurou Aurora, com um fio de voz quase sumindo entre as tábuas velhas do chão. "Eu sei", disse Zafir, aproximando-se delicadamente. "Dói mesmo, e sim, vai te consumir, como me consome também, mas é justamente isso que nos torna vivos. Eu fui criado para acender, e você para iluminar. Nosso destino não é durar intactos na escuridão, mas transformar a noite com nossa existência, mesmo que por pouco tempo. Minha chama, breve, pequena, mas se eu passar para você, Aurora, terei cumprido o meu propósito na vida", disse Zafir, com o brilho úmido retido em sua cabecinha vermelha de fósforo. A vela olhou profundamente para o fósforo. A sala parecia esperar também. O vento sussurrava do lado de fora, como torcida silenciosa de quem já conhecia os mistérios da vida. E quando a chama de Zafir, o fósforo, já começava a fraquejar, a Aurora, com um renovado sentido, sussurrou firme: "Por favor, acenda-me. Quero brilhar. Não quero passar pela vida sem ter feito o que nasci para fazer." O fósforo riscou-se numa dança corajosa contra o medo do fim, e ao encostar a sua chama à mecha da vela, nasceu uma luz linda, tímida no começo, logo intensa, dourada, viva, uma chama que aqueceu e iluminou o quarto de Dona Eulália. Espalhou histórias, trouxe conforto na noite, alegrou até os coraçõezinhos das formigas escondidas entre as frestas do assoalho daquela casa velha. A Aurora entendeu.
com toda a alma que seu maior valor não estava em viver intacta, protegida e invisível, mas em gastar-se servindo ao mundo, em irradiar calor onde antes só havia frio. Às vezes, ser luz dói. Às vezes, entregar o que temos de melhor consome nossa alma, mas também revela para nós mesmos e para os outros que fomos feitos para transformar, não apenas para durar. Porque cada um de nós nasceu para acender alguma coisa em alguém, para tocar vidas, para fazer do escuro um lugar menos hostil, para aquecer corações endurecidos pelo tempo ou pela tristeza. Por isso eu digo, os hipnoterapeutas são como esse pequeno fósforo que vai acender a luz de alguém. Lembre-se sempre, mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. Corações que nunca se deixam tocar raramente aquece alguém. Brilhe, e se alguém incomodar-se, que aprenda a valorizar a luz, ou simplesmente feche os olhos. Se incomodou, feche os olhos, não precisa ver o seu brilho. O valor maior da vida não é resistir ao tempo, sem marcar a história de ninguém, mas sim gastar-se iluminando caminhos, aquecendo almas e deixando mesmo ao fim um inesquecível perfume e luz. Voltando à história da vela, no instante em que a aurora, a vela, se acendeu, algo mudou sutilmente na atmosfera. A luz suave e quente se espalhou pelas paredes, revelando fotografias antigas, livros empoeirados e o delicado bordado que Dona Eulália deixara a meia costura sobre a poltrona. A aurora, a vela, sentiu o calor atravessar todo o seu corpo de cera. Uma alegria desconhecida se misturou à dor suave de estar se entregando, de se tornar menos a cada segundo, mas ao mesmo tempo, muito mais do que jamais ela fora. Você está iluminando. A aurora está cumprindo seu destino, sussurrou o fósforo Zefir, carinhosamente apagando-se em paz, como um sábio que cumpriu a sua missão. Mas Dona Eulália, ao ver a chama, sentiu a memória e a esperança renascerem em seu peito cansado. Sentou-se próxima de Aurora para ler uma carta que guardava há anos, mas que o escuro nunca permitiu enxergar direito. Lágrimas vieram aos olhos, não só pela saudade das palavras escritas de próprio punho pelo marido distante, mas também pelo aconchego invisível que a luz daquela vela proporcionava. Obrigado, minha querida vela, murmurou Dona Eulália. Sua voz não é só faísca, é um abraço. Naquela noite, a Aurora percebeu que enquanto transformava a si mesma em claridade e acolhedora, também transformava o mundo de Dona Eulália lá fora. As árvores do quintal pareciam dançar nas sombras douradas. Do lado de dentro, memórias ganharam espaço e um novo calor daquela vela preenchia aquela casa muito tempo atrás escura. No dia seguinte, quase no fim de sua jornada, a Aurora ouviu crianças correndo pela casa, atraídas pela história da vela, que não tinha medo de brilhar. Eulália reuniu os pequenos, assentou-se em roda e acendeu a vela mais uma vez. Esta é a luz da coragem e do propósito, meninos. Quando vocês tiverem medo de se gastar, de errar ou de doer, lembre-se de Aurora e de como ela escolheu brilhar, mesmo sabendo que não seria para sempre. Todos ficaram em silêncio, hipnotizados pela dança da chama. A Aurora, já pequena, mas sentia-se imensa e feliz. Finalmente, antes de se apagar, a Aurora olhou para dentro de si e percebeu. Durou menos do que sonhava, mas iluminou mais do que imaginava.
não viveu intacta, mas viveu plena. E na hora do adeus, sua luz se multiplicou nos olhos das crianças, no coração de Dona Eulália, no exemplo que espalhou pelo vale. Um lembrete vivido de que se vale mesmo a pena quem se arrisca a deixar um rastro de brilho, nem que seja breve. Quando a sala ficou escura de novo, não era mais a mesma escuridão. Restou o calor e a lembrança, e a certeza de que do outro lado, corações renovados estavam prontos para serem luz. Mesmo que doendo, mesmo que gastando um pouco de si a cada dia. No vale de Dona Eulália, todos aprenderam uma grande lição que aquela vela deixou. Melhor do que durar para sempre sem sentido é viver para iluminar, tocar e ser exemplo. Foi assim que a aurora, a vela, e Zafir, o fósforo, tornaram-se eternos nas memórias e no brilho das histórias contadas ao redor da lareira, inspirando gerações a sua própria coragem de acender os outros corações. Então, gente, o que um hipnoterapeuta faz? Um hipnoterapeuta é um pequeno fósforo, como o Zafir, que vai acender a chama de alguém. E aquela chama vai servir para iluminar muitas outras pessoas. Se você está aí com ansiedade, depressão, sentindo que a sua chama está apagada, procure um hipnoterapeuta. E quem sabe a gente não faz como o Zafir, acende a sua chama e mesmo que por pouco tempo, essa sua chama vai espalhar luz, claridade e alegria para muitas pessoas que estão precisando. Raciocinem nessa mensagem. Até o próximo vídeo, aguardo vocês. Tchau!